Olá a todos, no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que pode ser considerado perturbador para alguns, mas que é extremamente importante para entendermos a história da justiça e da punição, os carrascos. Os carrascos eram profissionais encarregados de aplicar a pena capital em condenados à morte. Eles existiram em várias sociedades ao longo da história, desde a antiguidade até o século XX. A primeira menção a um carrasco é encontrada na Bíblia, no Antigo Testamento. Na época, a aplicação da pena de morte era vista como uma forma de punição divina, e o carrasco era escolhido dentre os próprios membros da comunidade. Na Europa medieval, a figura do carrasco se tornou cada vez mais comum, à medida que a aplicação da pena de morte se tornava mais sistemática. O trabalho de carrasco era geralmente passado de pai para filho, formando assim uma espécie de profissão hereditária. Os carrascos eram muitas vezes vistos como uma classe social inferior e marginalizada. Eles eram proibidos de frequentar certos lugares, como igrejas, e eram muitas vezes excluídos da sociedade. No entanto, eles eram uma figura necessária para a aplicação da lei e eram contratados pelos governos e tribunais para executar a pena de morte. A execução em si era feita de várias maneiras, dependendo do local e da época. Algumas das formas mais comuns incluíam a forca, a decapitação, a guilhotina, o enforcamento público e a fogueira. O carrasco era responsável por garantir que a execução fosse realizada de forma rápida e eficiente, sem causar dor desnecessária ao condenado. No entanto, com o passar do tempo, a figura do carrasco começou a ser vista como sinônimo de crueldade e barbárie. Com o advento dos direitos humanos e da abolição da pena de morte em muitos países, o trabalho de carrasco gradualmente foi desaparecendo. Hoje em dia, em muitos lugares do mundo, a pena de morte é proibida ou não é mais aplicada. No entanto, ainda há países onde a pena de morte é legal, e onde os carrascos continuam a existir como profissão. Em suma, a história dos carrascos é uma parte importante da história da justiça e da punição em muitas sociedades ao longo dos séculos. Mesmo que esse seja um assunto desconfortável para alguns, é essencial que o conheçamos para entendermos melhor o funcionamento da justiça em diferentes épocas e lugares. Além de ser uma figura marginalizada, os carrascos também eram frequentemente vistos como portadores de má sorte. Acredita-se que muitos carrascos viviam em condições precárias, pois ninguém queria ser vizinho de um profissional tão estigmatizado. Devido ao seu trabalho, os carrascos eram frequentemente proibidos de se casar com pessoas de outras profissões e muitas vezes acabavam se casando entre si. Isso contribuía para a formação de uma comunidade separada e isolada. Os carrascos também eram obrigados a se manter sóbrios durante o trabalho e a evitar qualquer tipo de vingança ou punição em relação ao condenado. Para garantir que eles cumprissem essa regra, muitos carrascos eram mantidos sob vigilância constante. A profissão de carrasco foi gradualmente desaparecendo com a abolição da pena de morte em muitos países. No entanto, em alguns lugares do mundo, a pena de morte ainda é legal e os carrascos continuam a existir como uma profissão real. Hoje em dia, muitos desses profissionais são treinados em técnicas humanitárias e psicológicas para minimizar o sofrimento dos condenados à morte. Ainda assim, o trabalho de carrasco continua sendo altamente estigmatizado e muitas vezes considerado uma profissão extremamente difícil e perigosa. Em resumo, a história dos carrascos é complexa e muitas vezes desconfortável. Embora seja uma parte importante da história da justiça e da punição, a profissão em si era muitas vezes vista como cruel e desumana. Mesmo que a pena de morte tenha sido abolida em muitos países, a figura do carrasco continua a intrigar e despertar curiosidade. Espero que este vídeo tenha ajudado a entender um pouco mais sobre essa figura histórica. Até a próxima!